Boa tarde. Vamos colocar aqui o título da nossa live de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Lulipa entrando. Mais uma sexta-feira, pessoal. Fim de semana chegando. Um dia a mais de coronavírus, de Covid, é um dia a menos. Boa tarde, Kathleen. Boa tarde para quem está entrando, pessoal. A gente vai começar a nossa live de hoje. Para lembrar vocês, quem não estava aqui nas últimas lives que eu fiz, eu sou a Amanda. Prazer, eu sou psicóloga, sou formada em psicologia. Pessoal entrando, boa tarde todo mundo. Sou formada em psicologia, sou professora e coordenadora aqui do EADélia. Quem conhece os nossos cursos talvez já tenha tido o prazer de estar comigo aí em alguma aula, da gente conversar um pouquinho sobre alguma coisa. E hoje nós vamos falar sobre um exercício muito interessante que eu acho bem bacana, principalmente para quem está aí já no mercado de trabalho, já está inserido no mercado de trabalho e está repensando sua profissão, ou está no mercado de trabalho que não está satisfeito e está querendo partir, migrar para uma outra área. Para quem está entrando agora no mercado de trabalho, então está começando a fazer processos seletivos, está estudando, se capacitando, fazendo cursos técnicos, fazendo os nossos cursos livres aí, para estar se capacitando para uma área. Eu acho que o exercício que eu vou trazer para vocês hoje aqui é um exercício essencial para a gente pensar na nossa identidade profissional. E o que eu quero dizer com identidade profissional, né? É aquilo que realmente te move, né? Aquilo, não sei se você já parou para pensar o que é que me move. Porque quando a gente vai pensar na nossa profissão, né? Quando a gente ali é um bebê, é uma criança, e a gente tem sempre aquela pergunta: o que você quer ser quando você crescer, né? E aí a gente tem que pensar em alguma coisa e eu venho aquelas ideias de eu quero ser um astronauta, eu quero ser um professor, eu quero as ideias, né, que as crianças vão tirando de uma coisa que elas imaginam, uma profissão que elas imaginam. Muitas vezes a gente cria da mesma forma uma ideia fantasiosa de uma profissão quando a gente é adulto também. E pode parecer engraçado, mas é verdade. Algumas pessoas, por exemplo, escolhem uma profissão sem realmente investigar dentro de si o que ela tem para trabalhar nisso diariamente, por que ela quer, qual a sua motivação para isso. Então, por exemplo, cargos que são vistos aí com grande status na sociedade, né? Por exemplo, um presidente de uma empresa, um CEO, um diretor executivo, um médico de cirurgia plástica em um grande hospital particular, né? Assim, profissões que são vistas como status na nossa sociedade, que são vistas alinhadas também a um grande fator financeiro. E a gente idealiza algumas coisas, né? Ou menos profissões, assim, que são assim, essenciais para a nossa base enquanto sociedade, como, por exemplo, os professores, né? Que é a nossa base da sociedade, é a educação. E fantasia, aquela coisa um pouco da brincadeira de você estar ensinando alguém na lousa. E aí a gente não pensa na gente realmente, quais são os fatores que nos motivam a chegar nesse momento desta profissão, o que a gente quer com isso. Então, os exercícios que eu vou trazer aqui para vocês é um exercício bem rapidinho. Tem alguns estudos que elencam 12 pontos de prazer do trabalho. E o que são esses 12 pontos de prazer? São 12 características, a gente pode chamar de pontos de prazer, a gente pode chamar de pilares de prazer, de pilares de satisfação, né? Que são questões que você tem que olhar para o trabalho, aspectos característicos daquele trabalho em si, que tem que estar alinhados ao seu prazer, à sua satisfação pessoal, tá? E quando eu tô falando disso, eu vou convidar vocês justamente a gente voltar lá na nossa infância, a gente voltar lá quando a gente era pequenininho e o que a gente pensava que a gente gostaria de fazer.
Então, convido vocês a quando vocês eram crianças e vocês gostavam de brincar de alguma coisa, né? Ao longo dos exercícios que eu vou falando 12 palavras para vocês irem pensando, a gente vai conversar sobre algumas coisas, eu vou explicar isso para vocês, mas eu vou convidar vocês sempre a retomarem vocês lá na infância, vocês lá pequenininhos, quando vocês brincavam, o que vocês brincavam. E por isso que por que eu tô falando para vocês retomarem ali na infância, quando vocês brincavam de alguma profissão, quando vocês brincavam de alguma coisa? Porque a gente às vezes não leva em conta as influências externas que a gente tem pra gente escolher um emprego, escolher uma carreira pra gente seguir. A gente tem vários fatores internos e fatores externos. A gente já falou em algumas lives aqui sobre os fatores internos que nos motivam, mas hoje eu vou falar com vocês sobre os fatores externos. Oi, Alceno, tudo bem? Vou falar sobre os fatores externos, né, que motivam a gente a escolher uma carreira quando a gente era lá pequenininho. Então, muitas partes da nossa personalidade, das nossas virtudes, das nossas crenças, sejam crenças motivantes ou crenças limitantes, né, elas estão ligadas com alguma vivência que a gente teve lá na infância, quando a gente era bem pequenininho. Então, por que eu digo que o que a gente vislumbra do nosso trabalho, da nossa carreira, pode estar ligado ao que a gente vivenciou lá quando a gente era pequeno? Porque a nossa relação, e isso é um ponto muito assim, importante para a gente investigar dentro da gente, tá? Um ponto muito importante da nossa relação com o trabalho, e aí eu digo qualquer trabalho, qualquer área, seja você um vendedor, seja você um empresário, seja você um empreendedor, um autônomo, profissional da saúde, não importa. Qualquer área que você tenha, a sua relação com o seu trabalho, seja um empregado, seja um chefe, qualquer relação, essa relação do trabalhar que você tem, ela vai estar ligada com crenças lá da sua infância. Então, por exemplo, vamos pensar. Se você era uma pessoa que quando você era bem pequenininho, você era criança, você via que os seus pais trabalhavam muito e não tinham tempo para ficar com você, não tinham tempo para aproveitar a praia, para viajar, não conseguiam chegar em casa num horário razoável para desfrutar da família, para ter prazeres, para ter hobbies. Você via eles sempre muito trabalhando, seus pais muito estressados, com pouco tempo para viver, sempre naquela angústia. Pode ser que você tenha inconscientemente, né, absorvido uma crença de que o trabalho é uma coisa pesarosa, é uma coisa de pressão, é uma coisa difícil, que o trabalho de fato é uma tortura. Então, você pode ter essa ideia internalizado dentro de você de que trabalho é uma coisa ruim, trabalho é uma coisa chata e trabalho é uma tortura que todos estão sujeitos, tá? Se você era uma pessoa, por exemplo, que durante a sua infância os seus pais não tinham muito dinheiro ou estavam sempre desempregados, faltava coisas na sua casa, você via a angústia, até de forma inconsciente você percebia na sua casa uma angústia dos seus pais de não conseguirem te dar um presente, de não conseguirem prover alguma coisa na casa porque estava desempregado, porque faltava trabalho, etc, etc. Quando a gente né, enfrentava essas questões, pode ser que você tenha desenvolvido uma crença limitante também, né, de um trabalho, de que o trabalho tem que ser uma coisa estável. Então, que se você não tem um trabalho que seja estável, por exemplo, me digam se o som fica melhor agora, tá? Que eu coloquei o fone. Vamos ver se melhora agora. Se for, por exemplo, um trabalho num concurso público. Então, pode ser que você tenha, diante de ver os seus pais desempregados e um pouco dessa desestrutura dentro de casa, essa angústia de como que vai ser para pagar as contas, pode ser que você cresça achando que um trabalho só é um trabalho digno quando ele é um trabalho estável. Então, você vai procurar um trabalho que seja, por exemplo, obrigada, Carolzinha, que seja, por exemplo, um trabalho de um concurso público, né? Ou um trabalho que você realmente vai saber ali sempre. Então, você, por exemplo, é uma pessoa que vai se sentir muito segura se você for autônomo. Você vai se sentir muito inseguro se você estiver trabalhando, por exemplo, como um empreendedor, né? Então, assim, essas crenças que a gente vai absorvendo
na nossa infância, se você tinha, por exemplo, um pai, uma mãe, uma avó, um cuidador que gostava muito do trabalho, vamos trazer agora um aspecto um pouco mais positivo, que gostava muito do trabalho, gostava muito do que fazia, e aí sempre trazia para casa relatos de prazer com o trabalho, de falar, nossa, hoje eu fiz tal coisa e olha que legal que eu produzi isso e eu tô muito feliz com o meu trabalho e estava sempre numa atmosfera mais positiva com o trabalho. Pode ser que você também entenda que trabalho é uma coisa prazerosa, mas pode ser, dependendo de como que for, né, ali, isso na sua rotina familiar, pode ser que você ali, criança, entenda que você só vai conseguir prazer se você tiver um trabalho que te traga esse prazer, que te traga essa satisfação plena de estar fazendo aquilo. Então isso pode te motivar a estar sempre buscando um trabalho que na sua ideia vai ser ideal, que vai ser perfeito, e que você precisa que seja dessa forma satisfatório, e isso pode desequilibrar outras áreas da sua vida, né? Como, por exemplo, familiares, um relacionamento afetivo. Pode ser que você ache que você tem que ter muito mais prazer no trabalho do que, de fato, num relacionamento a dois, do que, de fato, construir uma família. Então, quando eu penso, eu convido vocês a voltarem lá na infância e rever, né? Vamos rever os nossos cuidadores, rever qual é a visão de quando a gente era criança, que a gente tinha do trabalho dos nossos pais, do trabalho dos nossos avós, como que a gente via o que era um trabalho. Eu convido vocês a fazerem isso para a gente começar a entrar agora nos nossos 12 pontos de prazer. Porque a gente vai ter que lembrar agora o que nos dá prazer hoje em dia, né? Agora adultos entrando no mercado de trabalho ou já dentro do mercado de trabalho, mas nós vamos ter que resgatar essa criança lá atrás, que formou essas opiniões sobre o trabalho, que essa relação, que pode ser uma relação de que trabalho é uma tortura, ou de que trabalho é algo que você só vai ser considerado uma pessoa importante se você tiver um trabalho, né? Então, se você está desempregado, significa que você não é ninguém, por exemplo. Essas crenças todas que a gente vai resgatando lá da nossa infância, a gente vai ter que trazer agora para a gente fazer esse exercício, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar o nosso exercício. São 12 pontos que pelos estudos a gente tira aí, que são pontos de prazer, pilares de prazer do trabalho, que caracterizam fatores também da sua personalidade. Então, como que nós vamos fazer esse exercício? Se você trabalha melhor com um papel, com uma caneta, vai lá dar uma corrida, pega um papel, um bloquinho, uma caneta e vamos aí escrevendo. Se não, você pode ir na sua mão contando aí, tá bom? Eu vou falar os 12, cada ponto de prazer que eu for falando, explicando para vocês. Vocês vão elencar uma nota de 0 a 5 para esse ponto. A ideia é que quando a gente terminar os nossos 12 pontos de prazer, a gente chegue aqui no fim da nossa live, você pelo menos sabendo quais são os 3 principais pontos de prazeres para você. E o que isso vai te ajudar? Isso vai te ajudar a você saber quais são as 3 coisas mais importantes que você precisa procurar quando você vai procurar um trabalho. Para você entender que é isso que vai te trazer uma satisfação pessoal, uma sensação realmente de preenchimento e que vai ressignificar a sua relação com o trabalho, tá? Então, com esses 3 pontos principais, que vão ser os pontos que mais vão ter nota, e pode ser que alguns empatem, não tem problema, né? Você vai olhar esses 3 pontos e aí você vai conseguir entender quais os tipos, será que aquele trabalho que era o que eu estava almejando, que era o que eu estava estudando, me capacitando, eles entram nesses pontos? Diariamente eu vou estar ligada com esses pontos, né? Então isso traz à tona para você a sua identidade profissional, para você saber se ela está alinhada com as habilidades e as competências que aquele cargo, que aquela profissão, aquele trabalho que você quer, elas precisam, elas exigem, tá? Então isso vai facilitar muito quando a gente está falando, por exemplo, de orientação profissional, da gente pensar o que a gente quer fazer, tá bom? Então vamos lá, tá? E é importante, uma coisa que é muito importante, quem se sentir à vontade para ir colocando aqui no chat, bacana, beleza, vamos fazer uma interação aí bem bacana. Mas quem quiser fazer isso particular, a ideia é que você realmente seja
honesto consigo mesmo, né? Ninguém precisa ver, ninguém vai estar vendo o que você está fazendo, você não precisa falar para ninguém. A ideia é que você seja o mais honesto consigo mesmo, que você cavuque aqui dentro o que você sente, o que você relembra da sua infância, quais são os fatores que te trazem uma sensação mais tranquila, mais de paz, mais harmoniosa, para que você realmente seja honesto, para no final do nosso exercício a gente ter um resultado mais próximo possível da verdade, da sua verdade enquanto identidade profissional, tá bom? Então vamos começar. O primeiro ponto, né, de prazer que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente pensar, que é o prazer do dinheiro, tá? Então vamos lá, se você se identifica com o que eu for falando, você coloca de 0 a 5 a nota do quanto você se identifica, tá bom? Olá, Tiago, tudo bem? Boa tarde. Então vamos lá. Esse prazer de ganhar dinheiro, ele não necessariamente está querendo dizer com aquela coisa do fator material, tá bom? Então eu quero muito dinheiro, eu quero ter vários carros, pode estar atrelado a isso também. Mas lembrando que, de certa forma, isso está ligado um pouquinho ao status, né? A mostrar que eu tenho mais carros, que eu tenho uma casa grande, que eu tenho mais dinheiro. Isso é um outro fator. Quando eu falo de o prazer de ganhar dinheiro, eu estou querendo dizer que não é o prazer do dinheiro em si, mas que você entende que ganhar dinheiro pelo seu trabalho é uma consequência. Então você não trabalha porque você quer o dinheiro, mas você trabalha porque você acredita que as suas ideias, né, as suas resoluções para problemas do mundo, para problemas da sua empresa, tudo isso elas geram um lucro e você acredita que você tem que sim ganhar esse lucro, né? Porque quando você converte as suas ideias, as suas soluções para trazer aqui um mundo melhor, para trazer uma empresa melhor, você acredita que os seus conhecimentos, eles têm um fator lucrativo. Então é um sentido de que você sabe que o seu trabalho, a sua resolução gera lucro. Tá? Então a gente não está falando de dinheiro em si, de grande posses, essas coisas, mas de que você acredita que as suas resoluções, elas merecem ser convertidas em lucro. Então se você se identificar com esse primeiro pilar aí do nosso ponto de prazer de ganhar dinheiro, você coloca 5. Se você não se identificar com nada, para você não é importante que você ganhe dinheiro, não é importante gerar esse lucro como consequência do seu trabalho, né? Então você coloca 0, se é mais ou menos, coloca 3, vai colocando a sua pontuação. Para essas pessoas que têm aí um fator bem alto de ponto de prazer de ganhar dinheiro, elas têm uma outra coisa que é muito interessante, né? Que é, por exemplo, a pessoa que tem um olhar financeiro de redução de gastos, por exemplo, né? De trabalhar para economizar alguma coisa. Então é aquela pessoa que anda pela empresa, pelos corredores e percebe, nossa, mas aquilo ali, se aquilo tivesse sendo feito de outra forma, a gente já está economizando muito dinheiro. Então a gente já está. Então você pensa já na frente uma solução de que não gaste mais dinheiro, né? Então fatores relacionados a economizar, as soluções, né? Tudo isso você acredita que isso pode ser convertido em um lucro para você. Então você acredita que o seu estar ali como um empregado, estar ali como um chefe, estar ali como fazendo uma solução, isso merece. Então essas são pessoas que, por exemplo, não satisfaz um feedback muito positivo do seu líder, não satisfaz uma valorização desse profissional dentro da empresa, né? Um status muito grande, mas são pessoas que se sentem valorizadas, por exemplo, quando recebem uma promoção financeira, quando recebem um aumento, quando recebem um bônus por alguma coisa, porque aí sim elas estão entendendo que o seu trabalho está sendo valorizado, porque gerou mais lucro, tá bom? Então vamos lá para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto de prazer do trabalho é o prazer da beleza, gente. Esse prazer é um prazer que são pessoas que, por exemplo, elas se atentam mais a detalhes. Então, você é aquela pessoa que você gosta de que o vasinho da mesa do seu escritório esteja combinado com aquele quadro que está na parede.
Você é uma pessoa que vai lá e fica estudando, olhando assim aonde, não, mas essa cadeira ela não fica boa aqui, deixa eu colocar ela ali. A luz que tá entrando pela janela, ela é uma luz que ela bate aqui dessa melhor forma, então você tem um olhar um pouco mais apurado, por exemplo, para coisas da fotografia, o jeito que a iluminação bate num lugar, o jeito que você vai combinar as coisas, combinar as cores, né? Então, assim, você pensar, você se importa muito com a roupa que você vai usar, então, será que o meu lenço tá combinando com a minha roupa? Será que o meu esmalte tá combinando com o batom que eu estou usando? Será que a minha mesa de trabalho, eu prefiro que o meu ambiente de trabalho seja um ambiente mais claro e que eu vou sentir que essa beleza clara, essa harmonia vai me trazer um pouco de paz e eu vou conseguir me concentrar melhor para o meu trabalho, para os meus estudos, ou eu preciso de cores mais fortes e aí eu estou alinhando o meu espaço de trabalho. No trabalho em si, você é uma pessoa que se atenta a, por exemplo, se você faz planilhas no seu trabalho, você coloca cores que combinam e você se atenta com a estética da forma. E quando você era criança, que você estudava, por exemplo, você era uma pessoa que quando sublinhava alguma coisa que a professora pedia ou ia fazer um trabalho que a professora pedia para escrever, você se preocupava bastante com a estética da sua letra, a forma como ela estava escrito, as cores que você usava para sublinhar. Então tudo isso, né, esse olhar é um olhar para beleza. Então, quando para você a beleza de alguma coisa é importante, né? Você vai colocar aí uma pontuação de 0 a 5 alta. Se não for muito importante, de 0 a 5 mais baixa, tá bom? Nosso terceiro ponto de prazer é o prazer da criatividade, gente. Esse ponto é muito interessante porque algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender, né? E de achar que o ponto da criatividade é só aquelas pessoas que estão o tempo inteiro criando coisas novas. Então, por exemplo, só artistas conseguem ser criativos, né? No sentido de criar um quadro, criar um desenho, criar alguma coisa. E muitas vezes não, muitas vezes uma pessoa que está, por exemplo, dentro de um ambiente corporativo, ela pode ter um ponto de prazer de criatividade muito grande, que é justamente criar soluções para projetos que não estão dando certo, criar coisas dentro do ambiente. Então, por exemplo, num ambiente de RH, né? Profissionais do RH que trabalham pensando muito em como melhorar o desenvolvimento dos colaboradores, em como melhorar a comunicação interna desses funcionários, e aí criam projetos de comunicação, de interação dos funcionários, criam projetos de qualidade de vida para esse funcionário, e esse fator de criar, ele pode ser de várias formas, tá? Então, não necessariamente a criatividade, ela tá linkada ali com o que a gente fala de fazer uma arte, fazer uma poesia, mas sim de criar algo. Então, você, quando uma pessoa que tem assim um ponto de prazer de criatividade muito alto, normalmente aquelas que lá atrás, quando eram crianças, né, gostavam muito de brincar, por exemplo, de Lego, ou de pegar coisas e inventar coisas improváveis, né? Então, pegar pedaços de papelão e criar coisas improváveis com isso. Adorava atividades na escola quando a professora pedia para você imaginar alguma coisa, né? E aí, essa criação. Então, essa criança que criava lá dentro, lá na infância, né, coisas, e agora ela chega, ela pode entrar, por exemplo, num processo de criatividade, de se você é um profissional da saúde, você criar, você pensar e imaginar a sua profissão como o mais perto do ideal possível, o mais perto da fantasia possível. Então, pensar ali, como que eu posso deixar o meu setor mais efetivo, mais eficaz, como que eu posso melhorar isso para as pessoas. Então, essa criação, ela pode estar em qualquer ambiente, qualquer setor de trabalho, inclusive no corporativo, tá? Não é necessário que você tenha ali um pezinho na arte, nessa coisa de artistas. Vamos ver aqui, criar algo para trazer mais satisfação ao que não dá tanta satisfação. Também, né,
Uma pessoa que tem muito importante esse fator de criatividade muito alto, quando ela está dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, que não traz uma satisfação muito grande, que não está atrelado, né, a esses fatores que ela gosta de fazer e que, de certa forma, o trabalho ele vira o que eu falei lá atrás, né? De um fator mais de tortura, um fator mais pesado, né? Uma pessoa que tem um ponto de prazer de criatividade muito alto, ela vai criar probabilidades dela fugir desse contexto de tortura. Então vai agir até como uma forma de mecanismo de defesa, ela criar coisas que deixem esse trabalho que é torturante, que é insatisfatório, que é massivo, que é chato, de uma forma mais agradável, se ela não consegue ver caminhos para sair dele, né? Por exemplo, por questões financeiras, estabilidades, ela consegue utilizar esse ponto de prazer de criatividade para criar, por exemplo, algum projeto que vai dar uma satisfação maior para ela dentro daquele ambiente de trabalho, tá? Bom, o nosso quarto ponto de prazer é o prazer do entendimento. Esse ponto de prazer, né, do entendimento, ele é muito particular de pessoas que gostam de entender o funcionamento das coisas. Então, se você é uma pessoa que desde pequeno você perguntava, mas pai, por que quando liga o ventilador na tomada esse negócio gira? Não faz sentido, né? Não tem ninguém assoprando, não tem como que a hélice do ventilador vira se você só ligar na tomada? E o seu pai falava, é energia. Aí você perguntava, mas como que a energia funciona? E aí o seu pai falava, não sei, é difícil. Você se incomodava com não saber alguma coisa? Você gostava de ir atrás? Se você às vezes ganhava algum presente, algum brinquedo, alguma coisa, você se interessava por abrir e ver como que ele funcionava dentro, como que era dentro, né? Você era uma pessoa que gostava de entender essa essência do funcionamento das coisas, e você era um curioso nato, por exemplo. Então, crianças que tinham muito aquela coisa de pegar aqueles livros de curiosidade, sabe? De como funciona o mundo, as coisas do mundo, e que tem, né, vários livros, né, para crianças, infanto-juvenis, né, de que mostra como que funcionam as coisas do mundo e explica tudo isso. Então você era uma criança que gostava de saber, que você ficava perguntando o tempo inteiro coisas, e aí você se converte de repente num adulto que sente essa necessidade de compreender como que as coisas e as pessoas funcionam. O que está por detrás desse comportamento? O que está por detrás dessa máquina que funciona aqui, né? E aí, quando eu tô falando disso, eu não tô falando necessariamente no sentido de pegar, que nem eu falei, uma máquina e abrir a máquina e entender como que ela funciona, mas no sentido de você gostar de saber os bastidores daquilo, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que viu um filme, que viu um documentário, que viu uma reportagem no jornal, e aí você tem o interesse depois de ver os bastidores daquilo, como que aquilo foi feito, foi produzido, da onde que aquilo saiu, né? Então, uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que o seu passatempo é justamente buscar informações e refletir sobre isso. Então, enquanto algumas pessoas, por exemplo, chegam ao final do dia do trabalho, né? Oi, Dami, tudo bem? Boa tarde. Chegam no final do trabalho e, por exemplo, querem tomar uma cerveja, querem jogar um videogame, querem ler um livro, descansar. Você tem o interesse de perguntar alguma coisa, você está preocupado em saber mais alguma coisa, em fazer um curso, em refletir sobre alguma coisa que aconteceu. Então, de certa forma, a reflexão, o pensar sobre, o tentar entender alguma coisa, o estudar, né, esse movimento contínuo de estar estudando, querendo saber mais, querendo ter mais conhecimento, isso é uma forma de um passatempo. Você se sente energizado, você se sente bem quando você está entendendo alguma coisa que você não entendia antes, né? Ou quando você adquire algum conhecimento que você não tinha antes. Se esse fator de entendimento é um ponto de prazer muito grande para você, você coloca aí uma pontuação alta. Se não for uma coisa muito grande, você não é tão curioso em saber como as coisas funcionam, você prefere um pouco mais da ação, de ir lá e fazer alguma coisa, um pouco mais diretivo, aí você coloca um fator baixo, tá? Lembrando
todos os pontos aqui de 0 a 5 para a gente conseguir ter uma meta aí no final, para a gente saber o que é mais importante para você, tá? O nosso quinto ponto de prazer, perdão, é a expressão pessoal, gente. A expressão pessoal, a gente fala que todo mundo tem um pouco, né? Porque todo mundo tem um pouquinho dessa coisa de gostar de que perguntem a nossa opinião sobre algo, por exemplo, né? Todo mundo tem esse fator de que quando tá dentro de um projeto de trabalho, o seu líder, né, pergunte a sua opinião, por exemplo. Quando você tá dentro de casa e o seu parceiro, sua parceira, seu filho, né, a sua avó, alguém vai estar pensando em tomar alguma atitude na vida, de trocar de emprego, de mudar de cidade, a pessoa sente e pergunte a sua opinião. Então, todo mundo tem um pouquinho dessa necessidade de se colocar para o outro, de expressão pessoal. Mas as pessoas que têm esse ponto de prazer muito forte, então que precisam realmente estar ali colocando a expressão pessoal dela, a opinião dela assim mais forte, são pessoas que vão tá assim querendo olhar mais para um lado de tá trabalhando um pouco mais talvez com a liderança, tá trabalhando mais com projetos que necessitem dessa opinião dela, então estarem coordenando projetos. Quando você era criança, se você tinha esse fator da expressão pessoal muito forte, né, era uma coisa assim de que quando você fazia um desenho ou fazia um trabalho na escola, você gostava de que a sua professora, o seu professor, soubesse que foi você que fez aquilo, né? Foi você que fez aquilo, até como se tivesse uma marca pessoal. E aí você leva isso para a sua adulteza nesse momento, de que você gosta, e quando você faça um trabalho no seu trabalho, no seu emprego, por mais que seja uma coisa que não vai levar o seu nome, né? Que vai ser uma coisa mais por ali por trás, um projeto de equipe, alguma coisa. Você gosta que alguém reconheça que fala, mas isso aqui tem o dedinho ali da Amanda, né? Isso aqui, ó, acho que a Amanda que fez isso aqui, porque você gosta que a sua marca pessoal, a sua assinatura esteja ali junto com seus projetos. Isso é uma forma de você colocar sua digital, de você colocar sua expressão pessoal em algo, né? Então, pessoas que têm esse fator, esse ponto de prazer muito grande, elas gostam de se expressar, são pessoas que, por exemplo, a gente brinca que que sonham um dia, imaginam, fantasiam que vão ser entrevistadas, né? E que vão estar ali dando suas opiniões, ou pessoas que se sentem muito bem, assim, quando alguém pergunta alguma coisa da vida dela, alguma pergunta pertinente, né? Não futriqueira, mas uma pergunta pertinente, você se sente bem em colocar a sua opinião, se sente bem em contar a sua história de vida, se sente bem em colocar ali você ali nesse ponto, né? Pessoas que brincam às vezes de que gostariam de escrever uma autobiografia. Então, esses fatores, né? Pessoas que têm essa expressão pessoal muito forte, são pessoas que têm aí uma identidade profissional que vão ter que buscar isso, buscar trabalhos que elas vão conseguir estar colocando, de fato, a sua opinião diariamente no seu trabalho, estarem colocando a sua marca pessoal no seu trabalho, né? Então, são pessoas que talvez não necessariamente vão trabalhar muito bem em equipe, né? Então, porque são pessoas que, mesmo que estejam trabalhando em equipe com pessoas ali do mesmo nível, de certa forma ela vai ter uma necessidade maior de colocar a sua expressão pessoal naquele projeto. Então são pessoas que podem até ter alguns embates em reuniões de equipe, por exemplo, porque elas vão querer colocar a sua opinião e vão identificar que a sua opinião é importante. Então essas pessoas que percebem, né, que para elas colocar a sua opinião, colocar a sua marca pessoal nos projetos, nas coisas do trabalho, né? Isso são fatores que a gente tem que pensar na hora da gente procurar um trabalho. Então, vai ser uma pessoa que, por exemplo, vai ter um trabalho ali que vai estar atrás do computador, quase que invisível, e não vai aparecer, as pessoas não vão saber muito o nome dela, não vão, né? Não vai ter uma visibilidade muito bem. Quando surgir algum projeto, não vai saber de onde surgiu esse projeto. Então, pessoas que têm um ponto de prazer de expressão pessoal muito forte, são pessoas que nesses trabalhos vão se sentir insatisfeitas, vão se sentir minguantes, né? Vão estar se sentindo assim,
invisíveis. Então, são pessoas que não vão estar nutridas com o seu trabalho, tá bom? Então, o nosso sexto ponto de prazer é o ponto da tecnologia, que é justamente muito parecido também com aquele ponto do entendimento, que é você gostar de entender como que funcionam as coisas. Só que aqui nesse ponto de prazer de tecnologia, a gente vai pensar um pouco mais na questão das máquinas e de funcionamento de coisas mesmo, tá? Então, de tecnologias. Então, você é uma pessoa que, quando você era criança, você ficava maravilhado quando você, de repente, se tocou de que o carro, ele não é simplesmente uma coisa que você liga ali e ele sai andando. De que tinha um mecanismo que fazia aquela chave que virava, ligar e fazer o barulho do motor e aquele calor que subia qual que era o fator, o elemento da gasolina ali, qual que era a importância disso e tudo, né? Você entender o funcionamento das coisas, isso é importante para você. Você trabalhar com a tecnologia. Você, quando era criança, você gostava de imaginar um futuro onde tinha carros voadores e coisas incríveis, e você gosta de imaginar até hoje de como que é a forma mais tecnológica de fazer alguma coisa, de trabalhar em alguma coisa. E um fator muito importante nesse momento são pessoas que não gostam só da tecnologia por si só, mas que elas enxergam a tecnologia até em coisas que são um pouco mais banais, né? Então, por exemplo, você perceber e ter aquele start da tecnologia por detrás de um lápis, né? Então você pensa, nossa, mas como que essa coisinha boba de madeira, de repente, olha só a importância que ela tem na nossa sociedade, na nossa linguagem, a gente usa isso e olha só o quanto de tecnologia uma pessoa teve que fazer para desenvolver um lápis para a gente estar usando, e a tecnologia do apagador, a tecnologia do apagador, da caneta, de como que a tinta da caneta sai no papel, e olha só, então você enxerga a tecnologia e as possibilidades da tecnologia no seu dia a dia de uma forma quase que automática, né? Então você olha aquilo e você já pensa na tecnologia daquilo, e você gosta de saber como que aquilo funciona, e você gosta de trabalhar com isso, e você, quando era criança, se imaginava, então, sendo aquela pessoa que produziria coisas incríveis da tecnologia, e um grande cientista, e com máquinas e robôs e coisas assim, né? Então, quando você tem esse ponto de prazer da tecnologia muito grande, então você é uma pessoa que, por exemplo, talvez trabalhar com pessoas não vai ser muito característico da sua identidade pessoal, vai ser mais característico se você trabalhar com coisas mais exatas, né, com coisas mais da tecnologia mesmo, da tecnologia da informação, da tecnologia de operacional, né, tudo isso, tá? Então, vamos lembrando aí sempre de colocando a pontuação a cada ponto de prazer que eu tô falando, colocando a sua pontuação de 0 a 5 pra gente saber o que deu mais alto aí, tá? Então, o nosso sétimo ponto de prazer é o ponto de prazer de ajudar os outros. Esse ponto de prazer é um pouquinho ligado com o que eu falei lá atrás, né? Não sei se vocês lembram no comecinho da nossa live, de que eu falei da questão de que os médicos, por exemplo, né? Eles têm uma coisa, um status que muitas crianças fantasiam de que quando crescerem querem ser médicos, e aí imaginam, idealizam essa profissão, e aí chegam lá querendo ser médicos, e muitas vezes não imaginam a rotina que isso necessita, e às vezes não tem uma identidade profissional que está alinhada, né, com essas atribuições desse profissional. Então, o fator de ajudar os outros é um fator muito interessante nesse momento, porque aí a gente não vai pensar somente no médico, mas a gente pode pensar em qualquer profissional. Até mesmo um profissional, por exemplo, agora que eu estava falando da tecnologia, né? Você usar a tecnologia, um profissional que tem, por exemplo, esses 2 pontos de prazer alto, de tecnologia e ajudar os outros, é um profissional que vai estar ali sempre visando, né, olhando no futuro, imaginando alguma coisa, uma tecnologia que vai ajudar mais as pessoas. Então, vai ajudar as pessoas a terem
um trabalho mais eficiente, é uma tecnologia que vai ajudar as pessoas a terem mais tempo com a sua família. Então, é um profissional que é um professor, por exemplo, de alguma área, que vai usar a tecnologia para conseguir passar os seus conteúdos, para que esses alunos eles consigam de uma forma mais fácil acessar aqueles conteúdos. Então, um professor, por exemplo, que tem um canal no YouTube que passa conhecimentos para as pessoas que não têm condições financeiras de fazer um cursinho para um vestibular público. E aí esse profissional, esse professor que tem, por exemplo, o ponto de prazer de tecnologia alto e de ajudar os outros, vai estar alinhando esses dois pontos de prazer aí para fazer esse canal do YouTube e passar esses conhecimentos para ajudar os outros através da tecnologia. Então, assim, quando a gente pensa em ajudar os outros, a gente pode pensar de diversas formas. Então, se você tem se você quando era criança, por exemplo, vamos retomar lá. Se você era criança, você era uma pessoa, uma criança que adorava quando você ajudava seus pais em casa, por exemplo, né? Então, se para muitas pessoas era um saco na hora que a mãe pedia para lavar a louça, era um saco na hora que o pai pedia para passar o aspirador, para passar a vassoura, você era uma criança que sentia um certo prazer em mostrar sua contribuição dentro de casa. Ou você era uma criança que sentia prazer em mostrar sua contribuição para sua professora, para o seu professor dentro de sala de aula. Então você se sentia importante, você sentia um prazer quando você estava ajudando alguém, tá? Então ajudando alguém a resolver um problema. Então quando você era criança, você percebia que o fato de você lavar a louça ou o fato de você passar a vassoura para o seu pai ajudou com que os seus pais no final do dia tivessem um tempinho a mais para assistir aquele seriado com você, tivessem um tempinho a mais para ver um filme, para fazer uma pipoca, para conversar, né? E você sente prazer pelo fato da sua contribuição ter fornecido esse bem-estar para eles, ter ajudado eles. Então, quando você tem esse ponto de prazer muito alto aí, é uma coisa para você considerar quando você for buscar um trabalho, né? Um trabalho que você consiga perceber um retorno entre ajudar os outros, tá bom? E aí é um pouquinho diferente de quando a gente falou do nosso primeiro ponto de prazer lá em cima de dinheiro, né? Lá você sente um prazer de receber um lucro, de receber um dinheiro pela ajuda que você colocou para o mundo, pela ajuda que você colocou para outra pessoa, né? Então, a contribuição que você deu, você sente o prazer na hora que você recebe o lucro e você viu, olha, estão valorizando porque me deram uma promoção, me deram um valor, né? Então, existe um dinheiro que está valorizando a minha contribuição. Aqui é o fato de você saber que você ajudou o outro, você naturalmente já sente que a sua contribuição está valorizada. Então, que nem eu falei lá, que aquele profissional que tem o ponto de prazer de dinheiro muito alto, não vai se sentir valorizado com um feedback positivo, com um tapinha nas costas, com uma valorização desse profissional perante a empresa inteira, né? Ele vai se sentir só valorizado na hora que ele receber um bônus, receber uma promoção financeira. Esse profissional aqui que tem o ponto de prazer de ajudar aos outros muito grande, já é o contrário. Esse é um profissional que ele vai se sentir mais valorizado, se sentir mais satisfeito na hora que ele vê que a contribuição dele está sendo valorizada pela empresa, está sendo valorizada pelos outros, ou que uma pessoa das 3.000 da empresa, uma pessoa chegou e falou, nossa, obrigado pelaquela ajuda que você me deu, viu? Então, isso já vai gerar um sentimento de satisfação nessa pessoa, tá? Então, pessoas que se sentem importantes quando elas fazem essa diferença, tá bom? Nosso 8 ponto de prazer é o liderar, que é basicamente a diferença do status que eu estava falando, né? De que não, muitas pessoas querem ser líderes, querem ser chefes, querem ter uma posição de presidente em uma empresa, alguma coisa, mas elas não percebem que isso está ligado um pouco ao status, né? Que elas querem só o status. E aí algumas, de certa forma, elas se cegam para as responsabilidades que vão vir diante desse status de ser um líder de uma empresa, de ser um líder de uma equipe, tá? Para as pessoas que têm o ponto de prazer de liderança alto, já é o contrário. São pessoas que se sentem energizadas com o fato de serem responsáveis. Então, elas lidam bem com as responsabilidades que são inerentes ao seu trabalho. Então, a própria pressão, né? São pessoas
que normalmente quando estão sobre uma alta pressão, uma pressão muito grande, são pessoas que se encontram estressadas, as pessoas se encontram estressadas, né, perdem o foco no trabalho, não conseguem trabalhar muito bem sob pressão. As pessoas que têm esse ponto de prazer de liderança alto já são o contrário. São pessoas que trabalham muito bem sob pressão. Então são pessoas que na hora que surge aquele problemão, aquela coisa que tem que resolver, que é aquela responsabilidade nas costas, são pessoas que conseguem ver claramente alguma solução, conseguem ver o que vão fazer e conseguem se manter estáveis diante dessa pressão. Então são pessoas que gostam e que até, de certa forma, elas se sentem mais energizadas, né? Como se ligasse ali na tomada na hora que aparece algum problema, que tem que resolver alguma solução e que essa solução está na mão dela, essa responsabilidade enorme está na mão dela. Então ela se sente energizada de fazer isso. E aí no fim ela acaba se sentindo bem e satisfatória de que, nossa, eu consegui resolver isso, estava na minha mão e eu consegui resolver isso, tá? Então são pessoas que têm esse ponto aí de liderança alto. Nosso 9º ponto é o ponto de ensinar. Então são pessoas aí que gostam de compartilhar os seus conhecimentos. De uma certa forma até enxergando isso como uma generosidade, né? Então são pessoas que sentem que elas fazem a transformação do mundo através do seu processo de ensinar. Então, independentemente de qual seja o seu conhecimento, independentemente de qual seja a sua área de trabalho, são pessoas que enxergam ali, né, um prazer em estar passando os conhecimentos que elas adquiriram para frente. Então, por exemplo, a gente pode citar aqui nos nossos cursos do EADélia, nos nossos cursos do Escola Técnica Adélia, no Guarujá, né, do nosso colégio, de professores do nosso curso de enfermagem, por exemplo. Então, são professores da área de saúde, profissionais da área de saúde, e que poderiam, né, estar trabalhando com diversos outros pilares, enquanto ajudar aos outros, né, e vários outros fatores, mas que esses que têm, né, essa questão aí, esse ponto de prazer um pouco mais alto do ensinar, são profissionais da saúde, da enfermagem, que então pegam esses conhecimentos que eles adquiriram durante a sua vida de trabalho dentro da enfermagem e ensinam outras pessoas. E eles sentem um prazer nisso, em estar compartilhando isso, entendendo que eles estão fazendo a sua parte no mundo através dessa transformação do outro que só vai se dar pelo seu conhecimento compartilhado, tá bom? Então são pessoas que têm um prazer mesmo de estar, e não num sentido de arrogância, de estar mostrando que sabe, mas num sentido de até certa forma de generosidade mesmo, de querer que o outro saiba mais, compartilhar mais isso, tá bom? Nosso 10º ponto é o ponto da independência. É aquela pessoa que ela gosta de estar sozinha. Então, não necessariamente é uma pessoa que sente solidão quando está sozinha, mas sente solitude. Ela se sente bem consigo mesma e ela gosta desse controle, dela conseguir gerenciar o seu tempo para o seu trabalho, dela conseguir gerenciar como que ela vai fazer esse trabalho, dela, né? Então, uma pessoa que tem esse ponto de independência muito alto, são pessoas que às vezes não vão trabalhar o seu melhor, não vão estar o seu melhor quando estão trabalhando em equipe. Mas talvez pessoas que estejam trabalhando sozinhas, elas vão se sentir mais livres para criar, para melhorar, para fazer uma coisa nova e que o seu trabalho vai ser muito mais potencializado. Então são pessoas que, por exemplo, quando você era mais jovem, quando você era criança, né? Quando você era uma criancinha e seus pais falavam que iam sair rapidinho para alguma coisa, você gostava do sentimento de você estar sozinho na casa. Isso, de certa forma, te mostrava que você estava independente, que você tinha uma liberdade, que a casa ali era sua e que você podia fazer o que você quisesse, embora você não pudesse porque era criança, mas você podia fazer o que você quisesse. E esse prazer muito forte são pessoas que vão trazer aí para esse momento agora essa necessidade de estarem trabalhando com independência. Então, independência pode até ser que tenha um prazo para entregar algum trabalho, mas elas se sentem na liberdade de fazer a forma como que elas quiserem. Então, eu tenho que entregar esse prazo na sexta-feira. Eu vou trabalhar 2 horas por dia, ou eu vou trabalhar 3 horas por dia nele, ou eu vou trabalhar 2 horas num dia, no outro eu vou trabalhar 7 horas. Eu vou
tendo a liberdade de desenvolver o meu trabalho, de criar o meu trabalho, tá? Então, esse fator são pessoas que realmente têm um nível de independência bem alto, no sentido de liberdade, no sentido de controle. São pessoas que gostam de, quando tem alguma coisa, por exemplo, de política, né? São pessoas que gostam de ir atrás para se informar, para ter uma opinião própria. Então, não para buscar a opinião de que alguém falou e falar eu concordo com isso ou não, mas buscar a sua opinião própria, colocar em prática a sua opinião própria. Então, pessoas que têm esse ponto de prazer muito grande são pessoas que realmente vão trabalhar melhor sozinhas. Então, é um fator aí a se pensar quando vai buscar um trabalho que vai ser satisfatório, né? Um trabalho que vai te garantir essa liberdade um pouco maior, né? Pessoas que têm esse ponto de prazer de independência grande, que isso aí é importante, são pessoas que, por exemplo, agora nesse momento de home office, estão se dando muito bem, porque sentem que elas conseguem ter um controle maior do seu trabalho, porque elas gerenciam como que elas estão fazendo agora, sem necessariamente estar ali dentro de uma sala com outras pessoas em que ela precisa ficar interagindo, que às vezes para o trabalho ou não para o trabalho, né? Um chefe que fica vindo pedir feedback toda hora, pedir relatório, pedir coisas. Então, são pessoas que, quando tem esse ponto de independência muito alto, elas estão se dando bem agora de estarem se sentindo sozinhas, trabalhando em casa, no seu ritmo, projetando a sua forma de trabalho da melhor forma, tá bom? O nosso 11º ponto de prazer, né? Estamos chegando aqui no final. Espero que vocês estejam aí fazendo a pontuação de vocês, já conseguindo vislumbrar um pouquinho o que é mais importante para vocês ou não. Nosso 11º é o ponto de prazer da ordem, tá? Então, são aquelas pessoas que a gente acredita que são um pouquinho mais metódicas, né? Que o olhar de fora a gente fala que é uma pessoa um pouco mais metódica, mas que a pessoa, ela se sente energizada justamente por ter essa organização, por ter essa estrutura, por ter essa rotina. Então, são pessoas que, por exemplo, não conseguem chegar dentro do seu escritório ou da sua mesa de trabalho e ver que as coisas estão bagunçadas e ela não consegue sentar e começar a trabalhar sem que antes ela organize tudo e arrume tudo, né? Para ela sentir que, então, isso está harmonioso. Então, são pessoas que encontram a harmonia pela forma da ordem. Então, as coisas precisam estar no seu lugar, as coisas precisam ser corretas, né? Então, são pessoas que, por exemplo, têm um olhar um pouco crítico até para os outros, né? Então, se você pega um líder de uma empresa, um líder que tem um ponto de prazer de ordem muito grande, vai ser aquele líder um pouco mais crítico, que vai estar ali cobrando dos seus colaboradores, cobrando dos seus funcionários, a mesma ordem que ele se cobra para si, né? Então, a mesma ordem que ele acha que é o correto, de que esteja fazendo o trabalho da melhor forma. Então, às vezes, né, é importante você entender que essa ordem, ela pode estar de várias formas. Ela pode ser uma ordem mais física, que nem eu falei, né, de ter que chegar e não conseguir sentar, de, por exemplo, o relógio está aqui na mesa, fora do lugar, então eu não vou conseguir sentar se eu não pegar esse relógio e guardar no lugar que ele tem que guardar, se eu não colocar o meu copo de água do jeito certo, vou colocar o meu notebook no meio da minha mesa do jeito certo, o meu telefone aqui, e agora está tudo organizado, tudo certo, correto, em ordem, então eu posso começar a trabalhar. Então, são pessoas que têm esse fator um pouco mais físico, mas também que pode ser um fator mais intrínseco do trabalho. Então, pessoas que, por exemplo, trabalham com planejamentos. Então, planejamento de estoque, planejamento de rotina mesmo, seja no RH, por exemplo, planejamentos de eventos, planejamentos de compras, compra e venda, de todas as suas formas, né? Pessoas que trabalham com planejamento precisam de ter um pouquinho dessa questão desse pilar da ordem alto,
Porque pessoas que não têm essa ordem muito grande, né? Esse pilar, esse ponto de prazer de ordem não é muito grande, vão ser pessoas que não vão olhar para aquela planilha de Excel certinha, com tudo, né, organizado, e a sua rotina, e a sua agenda, e tudo isso, de uma forma que aquilo pode ser prazeroso. Então, essa necessidade de ordem, essa coisa, pode ser um desgaste para alguém. Então, por isso que é interessante que se você tem esse ponto de prazer de ordem grande, né, ele seja um fator a você considerar trabalhos que vão demandar disso. Então, trabalhos que vão trabalhar com planejamento, que vão trabalhar com organização, com estrutura, que precisa que a pessoa tenha esse olhar, né, que são trabalhos que vão te dar aí uma satisfação maior, tá? E o nosso 12º pilar, o ponto de prazer, é o ponto da natureza. Então, é uma pessoa que, por exemplo, gosta de estar, né, na natureza, se sente bem, se sente em liberdade, em harmonia com a natureza. Então, são pessoas que desde então gostam muito, por exemplo, de estudar biologia, né? Então, gostam de estudar a geografia, fenômenos naturais da natureza, gostam de estudar os animais, entender o comportamento animal, entender a biologia, a fisiologia daquele animal, entender botânica. São pessoas que, quando precisam trabalhar, percebem que, por exemplo, tem até alguns pontos, né, altos, assim. Então, por exemplo, uma pessoa que percebe que ela se sente muito bem quando ela está trabalhando num lugar mais aberto, né, com uma visão para uma janela que tenha árvores ou que tenha o céu. Então, se você percebe que você é uma pessoa que gosta de estar, né, assim, mais em contato com a natureza, em trabalhando, tendo um horizonte para olhar, tendo coisas assim mais de fatores naturais mesmo, né, indo até no contraponto daquilo que eu falei da tecnologia. Então, são coisas mais naturais, você trabalhando com esse pertencimento à natureza, tá bom? Então, esse fator da natureza, que é um fator, assim, que dessas pessoas podem, por exemplo, se sentir melhor quando elas levam uma plantinha para dentro do seu escritório. Só o fato de ter uma plantinha em cima da mesa não é uma questão do nosso ponto ali de prazer, que a gente falou do ponto de prazer da beleza, né, de que eu estou colocando essa planta na minha mesa porque ela vai dar uma beleza ao meu ambiente, ela harmoniza com o meu ambiente, ela deixa mais belo o meu ambiente. Mas não, é porque essa planta aqui, ela me traz uma sensação de respirar melhor, eu olho para o verde, eu me sinto bem com ela estar aqui, né? Então, esse fator da natureza aí, também se você percebe isso quando você era criança lá atrás, você percebe isso hoje, a importância de que quando você vai para a praia, quando você vai para o mato, né, para o campo, quando você está em contato com a natureza, você gosta de olhar o céu, essas coisas, se você percebe que isso te traz um prazer, uma tranquilidade, isso te energiza, né? Então pode ser que esse ponto de prazer aí seja muito alto, tá bom, gente? Então nós chegamos aos nossos 12 pontos de prazer do trabalho. A ideia justamente é que você olhe agora para esses 12 pontos, veja, né, quais são as suas pontuações mais altas e as suas pontuações mais baixas. E aí você olhando, entrando em contato com isso, com as coisas que são importantes para você faça uma reflexão, né, de o que eu tenho então hoje no meu trabalho em relação a esses pontos, o que eu não tenho, o que eu posso buscar. E aí a ideia é que justamente você olhando para essa sua identidade profissional, você identificando quais são os seus pontos de prazer no trabalho, você consiga um trabalho que realmente vai ser satisfatório e que você vai conseguir ressignificar a sua sensação, a sua relação com o trabalhar, tá bom? Muito obrigada pela presença, pessoal, obrigada pela interação, foi ótimo. Se ficar alguma dúvida, se ficar alguma consideração, a gente vai estar aqui também olhando aqui os nossos directs, as nossas mensagens, mande perguntas, mande considerações, digam o que vocês acharam da live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso traga uma nova forma de você olhar o seu emprego, o seu trabalho hoje em dia. Um beijo, um bom fim de semana, descansem, se cuidem, fiquem em casa o máximo de tempo possível que vocês conseguirem, tá? Cuidem dos seus.
Até a próxima, gente. Obrigada.